ó homem poderoso. Sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão, e isso e temerão. Rirão dele, dizendo: vejam só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu, como a oliveira que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizestes. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Maravilhoso Deus, em tua presença nós estamos e te pedimos as tuas bênçãos, o teu amor sobre nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor, Pai, esteja trazendo paz no nosso coração e nossa mente esteja pronto para ouvir a tua voz. No nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa mensagem vai estar no nosso canal do YouTube a partir de amanhã, tá bom? Já está funcionando, tem algumas reflexões, escute, compartilhe, envie para pessoas, é um modo também de a gente evangelizar. Meus irmãos, a falsa segurança do ímpio e a verdadeira segurança daqueles que confiam em Deus. Nós vemos essa grande verdade nesse texto. Quando nós olhamos para esse salmo tão belo, no qual sempre os salmos começam com uma palavra de agradecimento, de louvor, de gratidão a Deus pelos seus feitos, nesse texto nós vemos algo muito diferente. Nós vemos o mestre de música, o rei Davi, falando, abrindo seu coração sobre um homem muito mau. Ele diz: porque você se vangloria do mal e ultraja a Deus continuamente, ó homem poderoso. Esse salmo foi escrito, irmãos, quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, em um tempo muito difícil, e ele estava abatido pelos homens, mas não desconfiando do amor, da presença de Deus. Davi estava fugindo de Saul. O contexto nos mostra isso. O contexto diz em 1 Samuel, capítulo 21 e capítulo 22, que Davi procura o sacerdote Aimeleque em Nob. Ali, ele desesperadamente, com fome, chega diante do sacerdote. Aquele sacerdote, a palavra de Deus diz que ele treme quando vê Davi. Davi começa a conversar com ele, pergunta se ele tem algum alimento. O seu exército estava com fome, alguns homens que estavam com ele. O sacerdote olha para Davi e diz: olha, eu tenho alguns pães, os pães ali usados nas cerimônias do templo. E aquele homem,
diz essa informação e diz a Davi: mas se os seus soldados eles estiverem puros, se eles não tiverem tido relações sexuais, eles podem comer? E Davi diz: sim, lógico, podemos, porque nós saímos para a guerra. E Davi ali mente, ele diz que ele está em uma missão através de Saul, porque Saul mandou, mas na verdade ele estava fugindo de Saul. Ele estava correndo de Saul. E a única chance que Davi tinha de sobreviver daquela fome era diante daquele favor. E aquele homem dá os pães, e Davi olha para ele e pergunta: você tem alguma arma aí? E aquele sacerdote diz: temos. Só temos uma espada. A espada de Golias está enrolada ali. Davi diz: essa é o que mais serve, essa está boa, me dê, porque nós saímos escondidos. Davi mente de uma forma muito sutil, como se nada tivesse acontecendo. E aquele sacerdote entrega aquela arma ali, só que na presença desse diálogo existe um homem chamado Doeg. Esse homem edomita, servo de Saul, presenciou tudo. E Doeg, ele denuncia Aimeleque diante de Saul, irmãos. E Saul ordena a morte dos sacerdotes. Saul chama Aimeleque. Saul pergunta o que é que aconteceu. Saul começa a conversar com Aimeleque. E ali tem 85 servos do Senhor, sacerdotes do Senhor. E quando Saul, indignado, porque Aimeleque ajudou Davi, ele olha para aquele homem com muita ira e chega e diz: olha, chama os soldados e diz: matem esses 85 sacerdotes. Matem os sacerdotes. E os soldados disseram: não, nós não iremos matar. Aimeleque, que estava ali presente, vendo toda aquela sua situação, eu imagino como ele ficou. Só que tinha um homem com a ganância por poder, por glória. Doeg era o nome desse homem. Saul olha para ele e diz: mate esses servos, matem, porque eles me traíram. Doeg pegou sua espada, foi lá em uma maior chacina, irmãos. Matou 85 sacerdotes com a ordem de Saul. Depois de atacar Nob, matando seus habitantes, um homem chamado Abiatar escapou e ele procura Davi. E é nesse contexto que Davi escreve esse texto, irmãos. Veja que quanta coisa aconteceu. Quantos erros Davi e esse Doeg cometeram. Davi, ele mentiu para Aimeleque. Ele envolveu Aimeleque em um perigo, sem cometer nada. Ele estava lá fazendo o seu trabalho sacerdotal,
Davi chegou, contou uma mentira e por causa dele, por causa de uma mentira, 85 sacerdotes morreram. Meus irmãos, às vezes nós não percebemos a gravidade do pecado da língua. Cuidado, meu irmão, com a mentira. Cuidado, porque pessoas podem morrer por sua causa, por causa de apenas uma mentira, de uma história mal contada. 85 pessoas, uma cidade foi destruída. Saul com ira. Davi, ele agiu dominado pelo medo. Ele buscou refúgio entre os filisteus, irmãos. No capítulo 21, nós olhamos e vemos que Davi, ele fingiu ser louco para estar entre os filisteus. Ele buscou estar próximo dos inimigos, em vez de confiar e consultar o Senhor. Mas ele reconheceu a sua responsabilidade de todos os seus atos. Por outro lado, Doeg, ele usou uma informação para destruir. Doeg, nos dias atuais, irmãos, esse espírito, ele ainda existe. Eu não estou dizendo que é um espírito que vai nas pessoas. Eu estou dizendo que essa maldade da fofoca, desde a queda do homem lá no Éden, ainda é impregnado. Pessoas que guardam informações. Doeg, ele estava ali junto da Aimeleque e ele não correu, ele não saiu para ir dizer a informação automaticamente a Saul. Ele guardou aquela informação no seu coração e ficou tramando, esperando o momento certo para dizer com as suas palavras. Ele agiu aqui de um modo perverso. Ele omitiu o contexto dos fatos. Ele não disse as informações corretas que tinham acontecido. Davi, quando chegou diante da Aimeleque, disse que estava a serviço em uma missão secreta de Saul. Aimeleque, irmãos, ou melhor, Doeg, ele omitiu essa informação. Por que ele omitiu? Porque ele queria estar bem diante do rei. Ele queria crescer. Ele matou 85 sacerdotes. Ele participou da destruição de Dod. Ele confiou no poder e nas riquezas. Davi e Doeg, todos pecaram, mas havia uma grande diferença entre os dois. Davi, mesmo errando, ele reconhecia a sua fraqueza e ele confiava na misericórdia de Deus. Por outro lado, Doeg fazia de si mesmo sua fortaleza e confiava em seu poder e riquezas. A diferença, meus irmãos, não era a ausência de pecado, mas onde estava a confiança de cada um. E nós podemos aprender 3 verdades nesse texto, irmãos. A primeira delas é que o homem sem Deus usa seus dons para destruir. O
O texto sagrado nos mostra, irmãos, que sua língua trama destruição. É como navalha afiada, cheio de engano. Navalha, irmãos, é algo que corta. É algo que traz perigo. Tem um dos momentos que eu mais gosto durante a semana. É fazer a barba. Fazer a barba, para mim, eu gosto demais. Depois que eu aprendi, o diácono Adailton mostrou uma barbearia e ter esse momento para mim, é maravilhoso. Eu vou na barbearia, lavo minha barba, coloco um hidratante no rosto, coloco uma toalhinha quente. Como aquilo é bom. Mas tem uma hora que ele me deita assim e vem com a navalha. E eu digo toda vez a Mateus, é o rapaz que faz minha barba, nesse momento a minha vida está em suas mãos. Porque era muito fácil, irmãos, com aquela navalha só passar. Misericórdia. Depois ele cuida, passa um talco, né? Nossa. Mas Davi, ele está dizendo aqui, olha como ele passa. Sua língua trama destruição como uma navalha afiada. Gloriar-se naquilo de que deveria se arrepender. Por que te gloria da maldade, ó homem poderoso? Doeg transforma a sua perversidade em motivo de orgulho, irmãos. Tem gente que se orgulha da sua maldade. É aquilo que o povo diz. Ladrão bom é ladrão morto. O pecado pode chegar ao ponto, irmãos, de chamar mal de bem. Hoje, nós olhamos, isso é mal. Mas para muitos, é bem. E mal é mal. E o que é bom, irmãos. Mas você vê que a maldade no coração do homem transforma isso. Nós vemos que a tua língua é como navalha afiada. Antes de matar com a espada, Doeg destruiu com a língua. Mentira, fofoca, calúnia, acusações podem destruir pessoas. Meus irmãos, cuidado com sua língua. Cuidado com sua língua. Nós temos muito cuidado. Certa vez eu conheci uma pessoa. Eu era muito mais velha do que ele, mas eu era o chefe dele. Ele tocava no meu ombro e andava abraçado e dizia: esse é o meu chefinho. E Joelma fazia: cuidado com esse cara. Esse cara vai querer te dar uma rasteira. Eu disse: nada. Dito e feito. Dito e feito. Às vezes, irmãos, as palavras são sutis. São sutis. E nós devemos, irmãos, porque o mundo nos mostra o contrário, usar nossa boca como uma boca de bênção. Certa vez eu chamei a atenção de uma pessoa, porque a pessoa estava chamando uma mulher casada por um nome, vou usar um tipo, uma mulher casada, tipo chamada de Flor. Oi, Flor. E o nome dela, vamos dizer que era Maria. Eu disse: meu irmão, a mulher é casada, não chame de Flor não, chame pelo nome.
Imagina a confusão que ia dar, meu irmão. Chegar para um caba casado, hein? Ia gostar não? Caba casado. E aí, Paulinho? Chegar para a Jane, oi, Flor. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com o poder da nossa língua. Daquilo que sai dos nossos lábios. O respeito, Senhor, Senhora. Hoje é um tu, você. Daqui a pouco nós vamos ter aula de escola bíblica dominical. Você vai ver uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, presbítero da igreja. Quando eu estou só com ela, Eduardo, presbítero Eduardo, ele me chama de Rodrigo. E aí, Rodrigão? Mas quando ele está diante das pessoas, ele, pastor Rodrigo. Isso mostra o quê? Respeito. A gente tem que ter cuidado, irmãos, no poder da nossa língua. Porque às vezes, aquilo que nós falamos mostra aquilo em que está no fundo do nosso coração. Suas palavras revelam o seu coração. Amas o mal antes que o bem. O problema não estava apenas na boca de Doeg. Estava naquilo que o seu coração amava. Precisamos de um coração transformado, irmãos. Não apenas de uma língua controlada. Às vezes as pessoas falam bem, são controladas, mas o seu coração está tramando mal. A segunda coisa que nós aprendemos é que o homem sem Deus constrói sua segurança sobre coisas que não podem salvá-los. Deus derruba aquilo que precisa, irmãos, e parecia ser permanente. Deus te destruirá. Davi diz, Doeg tinha posição, ele tinha poder e ele tinha influência. Diante de Deus, nada disso poderia proteger. Como devemos viver, irmãos? Nós devemos reconhecer que a nossa vida pertence a Deus. Porque no versículo 6 nós vemos que o juízo de Deus deve produzir temor. O juízo de Deus deve produzir temor. Davi diz, os justos temerão. Todo aquele que é justo, irmãos, ele teme. O justo não olha para o juízo com arrogância. O juízo deve produzir temor e arrependimento. Nós temos um Deus de amor, mas nunca esqueça, Deus é um Deus de juízo também. E devemos viver, irmãos, de uma forma humilde, de arrependimento, em santidade. O grande erro de Doeg foi confiar nas coisas erradas. Meu irmão, esse homem, ele confiava na posição, na riqueza, na influência, no poder. Em Marcos 8, 36 diz que proveito o homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Poder, glória, majestade aqui na terra são coisas passageiras, irmãos. Quantas pessoas estão construindo impérios em mentiras, em posição, e serão destruídos, porque isso é passageiro. Não é errado, irmãos, possuir coisas, não é. O perigo é quando aquilo que possuímos
começa a possuir o nosso coração. Não é um erro, irmãos, querer ser um líder, não é um erro querer se dar bem na vida, não é. O erro é passar por cima de todos, é querer vencer acima de tudo. Lembre-se, quem nós somos. Nós não podemos passar por cima de ninguém. Esse homem estava passando por cima de tudo. E por fim, o homem de Deus vive confiando na misericórdia do Senhor. Sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Ele diz isso, irmãos, porque permanece com suas raízes em Deus. Davi, irmãos, ele reconhecia: as lutas estão vindo, perseguições estão vindo, pessoas estão querendo nos destruir. Está difícil, mas eu não vou me render. Saul continuou, irmãos, a perseguir. E, como eu disse no início, Davi chegou ao ponto de ir morar com os filisteus, se fingir de louco, para ter um tempo de paz. Depois ele saiu, estava escondido numa caverna. E como Deus faz as coisas. Ele estava escondido na caverna, Saul o cerca, Davi estava com seus soldados ali, 400 homens, e Saul entra sozinho naquela caverna. Para fazer o quê? As suas necessidades, a Bíblia diz. Eu imagino ele indo, tirando sua roupa de guerra, ficando bem à vontade. Os soldados de Davi, cochichando ao lado de Davi, disse: Davi, é agora. Você tem um momento certo. Você vai matar. Davi disse: eu não posso tocar no ungido de Deus. Foi Deus que colocou ele na presença. Foi Deus que colocou ele como rei. Davi tem uma brilhante ideia, vai lá em silêncio, corta um pedaço do manto de Saul, e quando Saul termina o serviço que estava fazendo, quando ele sai junto do seu exército, Davi sai e faz uma grande declaração. Ele levanta um pedaço do manto, ele olha para aquele exército e diz: Saul. Ele começa uma grande declaração, dizendo que tinha chegado perto dele, que teve a oportunidade de matá-lo, mas que ele era um servo de Saul. E Saul ali se arrepende, irmãos, e vê a integridade daquele homem do Senhor. E o que isso nos ensina, irmãos? É algo contrário do que o mundo tem nos ensinado. O mundo diz que nós devemos dar o mal com o mal. E nós não devemos fazer isso. O que é que Jesus nos ensinou? E é algo tão difícil, irmãos. Se alguém bater na sua face, você faz o quê? Dá o quê? A outra face. Como isso é difícil, irmãos. Porque isso é confiar na misericórdia de Deus. Confie, irmãos, na misericórdia de Deus. Davi, ele confiou na misericórdia de Deus. Doeg, ele confia nos seus bens. Tem pessoas que confiam em sua força.
na riqueza da sua mente, destruído. E a grande pergunta final: em quem você está confiando? Você está confiando em Deus? Ou você está confiando na sua força, no seu intelecto? Em quem você está confiando? Em Deus ou em você? Não faça do dinheiro, meu irmão, minha irmã, a sua fortaleza. Lembre-se, quem era você? Lembre-se de onde Deus te tirou. Nunca deixe de honrá-lo. Nunca deixe de confiar no Senhor. Se você está sendo afligido, se você está tendo, irmãos, um momento de apuro em sua vida, meu irmão, minha irmã, corra disso. Não faça da posição a sua fortaleza. Ah, eu sou pastor. Ah, eu sou diácono. Ah, eu sou empresário. Ah, eu sou. Não faça pessoas de sua fortaleza, irmãos. Não faça de sua capacidade fortaleza, irmãos. Tem pessoas se cercando de tudo isso. Faça Deus a sua fortaleza. Faça Deus a sua fortaleza. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te confie. E Cristo seja a sua grande esperança. Cristo seja a sua esperança. Como Davi. Versículo 8, pode colocar, Raquel, por favor? Para juntos nós lermos. 52, 8. Toda a igreja pode ler bem alto. Amém. Mais uma vez. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Confio na misericórdia para todo sempre. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Bondoso Deus, confiamos na tua misericórdia para todos sempre, Senhor. A tua bondade, a tua graça, o teu amor inunde cada um de nós. E que o Senhor, Pai, em nome santo de Jesus, venha sobre nossas vidas. Venha, Pai, por favor, nos capacitar, mudar aquilo que o Senhor quer transformar. E tira, Senhor, de nós, perto de nós, Doegues da vida, Senhor. Ele estava no meio do teu povo, Senhor, tramando, trazendo contendas. E no meio da igreja, até hoje, existe, Pai, pessoas assim, que inflamam, que não buscam justiça, mas pelo contrário, Senhor, que tem um coração, Pai, pesado. Que essas almas, que essas vidas se rendam ao Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Fique de pé, vamos receber a bênção.